Desde tempos imemoriais antes de Cristo, existiram muitos conflitos e grande parte deles ocorreu em função da expansão de impérios e conquistas de territórios. A partir daí, os conflitos gerados não foram somente territoriais e econômicos, mas também político e cultural. Foi uma grande busca pela independência dos povos que gerou ainda mais movimentos e guerras entre os líderes e a própria população. São guerras de toda a ordem, como civis, de guerrilha, guerra santa, nuclear e também tecnológica. E isso não teve fim. Pode-se dizer que o ser humano alimentou seu lado mais ambicioso e feroz. A história está aí para nos contar. Podemos ver os piores acontecimentos retratados em filmes e livros. Pode-se dizer que o século XX foi regado a sangue e lágrimas, e na atualidade nos deparamos ainda com guerras, revoltas, conflitos. Parece uma roda que gira repetidamente, só mudando datas e personagens. No mundo humano, bastou um amontoado de fatores e decisões radicais para deflagrar guerras, as quais fizeram milhares de pessoas perderem suas vidas num cenário caótico. Há muito somos alertados pelo plano espiritual quanto à transição planetária. Os conflitos e lutas viriam através do campo das ideias, e o que vemos hoje, através dos diferentes pensamentos e debates, foi a formação de grupos, tribos, delimitados pelo partidarismo político em redes sociais, que virou uma verdadeira guerra. Aliado a isso veio a difusão de informações ou desinformação que ocorreram instantaneamente por meios tradicionais ou por meio das redes sociais. Mas tudo isso representou o avanço das fake news, exatamente pela falta de veracidade das informações, pois o background estava todo organizado para a difusão de narrativas convenientes, no intuito de conquistar mentes para obter a simpatia, o que facilitaria uma divisão de opiniões conflitantes, agressivas e, na grande maioria, falsas. As pessoas desavisadas muitas vezes não checam o conteúdo que ouvem, que leem e saem espalhando a semente da mentira, da maledicência, derrubando a imagem, a moral, o caráter de determinado alvo. Abriu-se espaço para julgamentos e a justiça feita pelas próprias mãos. Então, importante, ideias que defendemos equivocadamente podem nos banir do planeta. Então, precisamos refletir. Qual é a nossa parcela de contribuição para o agravamento deste cenário exposto aqui? O que estamos projetando para o futuro, o nosso, das pessoas que estão aqui, das que virão e do nosso planeta? Estamos vivendo momentos decisivos de evolução e transição planetária. Muitos já estão conectados e vibrando numa dimensão energética quântica muito superior, e outros ainda não despertaram a consciência para este momento tão importante. O planeta deixará de ser de expiação e provas e vai ascender na hierarquia, assim como nós, acolhendo apenas aqueles espíritos que estiverem em maior conexão com suas vibrações mais evoluídas, através de pensamentos, sentimentos e atitudes. Grandes mestres ascensos como Jesus, Buda e muitos outros, que alcançaram grande evolução espiritual, deixaram sinais desses tempos chegados. O movimento progressivo da humanidade é inevitável. A humanidade realizou até o presente incontestáveis progressos em relação às ciências, artes e ao bem-estar material, porém, ainda tem um imenso progresso a realizar. Allan Kardec, no livro A Gênese, fala da geração nova, deste período de transição planetária que já estamos vivendo. As mudanças aconteceriam paulatinamente e os espíritos que aportariam aqui seriam mais evoluídos. Essa nova geração de espíritos geraria novas bases, substituindo o egoísmo e o orgulho pela caridade, fraternidade e solidariedade. Então, amados amigos, extraí do livro algumas partes que podem expandir o nosso pensamento. A humanidade é um ser coletivo em quem se operam as mesmas revoluções morais, porque passa todo ser individual, com a diferença de que umas se realizam de ano em ano e as outras do século em século.
Acompanhe-se a humanidade em suas evoluções através dos tempos e ver-se-á a vida das diversas raças marcada por períodos que dão a cada época uma fisionomia especial. Somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na terra, refreando as paixões más. Somente esse progresso pode fazer que, entre os homens, reine a concórdia, a paz e a fraternidade. A fraternidade será a pedra angular da nova ordem social, mas não há fraternidade real, sólida, efetiva, senão assentada em base inabalável, e essa base é a fé. Não a fé em tais ou tais dogmas particulares que mudam com os tempos e os povos e que mutuamente se apedrejam, porquanto, anatematizando-se uns aos outros, ferindo-se uns aos outros, alimentam o antagonismo, mas a fé nos princípios fundamentais que toda a gente pode aceitar e aceitará. Deus, a alma, o futuro, o progresso individual indefinido, a perpetuidade das relações entre os seres. Há aquele que viva bastante para abranger com a vista as duas vertentes da nova fase, parecerá que um mundo novo surgiu das ruínas do antigo. O caráter, os costumes, os usos, tudo estará mudando. É que com efeito surgiram homens novos, ou melhor, regenerados. As ideias que a geração que se extinguiu levou consigo cederam lugar a ideias novas que desabrocham com a geração que se ergue. Então, a geração que desaparece levará consigo seus erros e prejuízos. A geração que surge, retemperada em fontes mais puras, imbuída de ideias mais sãs, imprimirá ao mundo ascensional movimento no sentido do progresso moral, que assinalará a nova fase da evolução humana. Então, fazendo um paralelo com o que estamos vivendo hoje, há inevitavelmente luta de ideias. Desse conflito, forçosamente, se originarão perturbações temporárias até que o terreno se ache aplanado e restabelecido o equilíbrio. É, pois, da luta de ideias que surgirão os graves acontecimentos preditos, e não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais. Os cataclismos gerais foram consequência do estado de formação da Terra. Hoje, não são mais as entranhas do globo que se agitam, são os da humanidade. Os incrédulos vão rir dessas coisas e tratá-las como ilusões, mas não importa o que digam, não escaparão da lei geral. Na hora certa morrerão como os outros, e então o que lhes acontecerá? Os espíritos respondem: nada, mas viverão, apesar de si mesmos, e serão forçados um dia a abrir seus olhos. Fica aqui uma mensagem muito importante que se chama No Futuro. Quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da divina lei, o companheiro não repreenderá o companheiro. O irmão não precisará denunciar outro irmão. O cárcere cerrará suas portas. Os tribunais quedarão em silêncio. Canhões serão convertidos em arados. Homens de armas volverão à sementeira do solo e o ódio será expulso do mundo. As baionetas repousarão. As máquinas não vomitarão chamas para o incêndio e para a morte, mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. A justiça será ultrapassada pelo amor. Os filhos da fé não somente serão justos, mas bons, profundamente bons. A prece constituir-se-á de alegria e louvor, e as casas de oração estarão consagradas ao trabalho sublime da fraternidade suprema. A pregação da lei viverá nos atos e pensamentos de todos, porque o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada homem em tabernáculo de luz eterna, em que o seu reino divino resplandecerá para sempre. Emmanuel, do livro Pão Nosso. Fim dos tempos. Do que se trata o chamado fim do mundo, temido por tanta gente? Ramatiz tece explicações de forma clara e razoável do que seja a aproximação do juízo final e o julgamento dos vivos e dos mortos. Mais do que isso, ele chama nossa atenção para as responsabilidades dos momentos conturbados que estamos vivendo. Porém,
demonstra que a única solução compatível com as necessidades dessa humanidade corrompida e esquecida do caminho do dever e do bem será uma solução drástica. Não há como vislumbrar esperança de cura senão através de uma operação cirúrgica para extirpar o mal pela raiz. Mas que mal seria este? Resposta: o que corrói a alma. Na acepção da palavra, os tempos chegados são o mesmo que fins dos tempos. É uma seleção prevista para a humanidade ou para os desencarnados, requerendo uma limpeza psíquica do ambiente físico e dimensões próximas a esta, a fim de que seja eliminado o conteúdo mental denegrido das paixões descontroladas. Entendemos que já estamos vivendo esses tempos chegados como consequência dos desregramentos humanos que geram um magnetismo inferior que se expande, formando um ambiente perigoso para a existência humana. São épocas em que se observa um descaso com os valores mais sutis da vida cósmica. As energias mais primitivas saturam o nosso habitat e assim aumentam a invigilância dos mais desavisados. Forma-se intenso oceano de forças magnéticas agressivas e sensuais que se amplia cada vez mais, convergindo num círculo vicioso e perigoso à integridade espiritual daqueles mais devotados às coisas superiores. O mais débil pensamento certamente encontrará um farto alimento capaz de influir nas mentes ávidas por sensações inferiores. Esse conteúdo deletério, nocivo, que paira no ambiente, instiga as piores sensações, convidando os seres a obedecerem facilmente a um comando pervertido que os impele para os prazeres mais animalescos. O clima físico torna-se um campo propício para a sugestão perversa e destrutiva das forças das trevas, que materializam os seus objetivos daninhos, acelerando assim os conflitos entre os homens, com guerras e acontecimentos espantosos. É comum sabermos, através das mídias, sobre crimes indescritíveis, com taras cruéis, sem um mínimo ou nenhum resquício de moralidade. A massa mental deletéria, doentia, nociva, que se acumula sobre a crosta do mundo físico, tem que ser eliminada com certa urgência, antes que se consolidem a desarmonia e a enfermidade psíquica coletiva. Essa enfermidade psíquica e coletiva é o resultado dos maus pensamentos, que se tornam pensamentos forma, dos sentimentos, ações contra a natureza, contra os animais, contra as pessoas, enfim, que serve de alimento psíquico para uma enorme falange de espíritos trevosos que encontram um ponto de apoio nas mentes desregradas da humanidade. O ambiente astral dos mundos contaminados por impurezas mentais dos seus habitantes transforma-se em fonte alimentícia constante das energias inferiores, como as larvas, miasmas, elementais e formas horrendas, além de invisíveis colônias de germes psíquicos que estão ávidos para se materializarem no mundo físico. Então, o nosso meio físico e astral torna-se um pasto vital para essas energias nocivas que nós, humanos, na maioria das vezes não identificamos. Essas forças nocivas se tornam um elo vivo e contínuo que une o mundo astral inferior com o nosso mundo físico. As entidades sombrias, digamos assim, podem operar com êxito ao encontrar sintonia na mente. Apossam do pensamento humano pouco a pouco, de forma sutil. Mesmo os mais fortes podem não resistir, por vezes, às exaustivas provocações e seduções que recebem do submundo do além. Não podemos nos esquecer que estamos vivendo nesta terra por algum comprometimento nosso. Não estamos aqui por um erro. Como diz Ramatiz, não houve desleixo nem confusão na determinação das reencarnações a se realizarem no vosso orbe, ou seja, aqui nessa terra de expiação e provas. Ninguém está aqui para fazer turismo. Aqui é uma escola. Pense num relógio que foi marcado com início e fim para despertar. Esse é o seu tempo aqui na terra.
Não importa tão nobres sejam seus projetos ou quão vil suas intenções, no tempo certo esse relógio vai despertar e você vai voltar para o plano espiritual de onde veio. Mas de tudo isso fica um alerta para que redobremos os cuidados. É o orai e vigiai, o conheça a ti mesmo, o não julgueis para não ser julgado, o perdão, o amor, o pensamento e a conduta correta, enfim, todos estes preceitos que ouvimos e conhecemos de todo sempre. Mas ouvir e conhecer não significa praticar. O trabalho em nós mesmos deve ser diário, constante. Há muitas formas de se unir às forças do bem. Essas forças estão em nós também. Precisamos nos conectar a essas forças benéficas e tudo parte do individual para o coletivo, lembrando sempre que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Buscando uma outra forma de entender, o livre-arbítrio é seu, use com responsabilidade, porque a lei de causa e efeito existe. Você vai colher o que plantou, cedo ou tarde. Vai ter que arcar com as responsabilidades de seus pensamentos, sentimentos e ações. É o trio inseparável: o pensar, o sentir e o agir. O pensamento tem energia potencial que pode ser benéfica ou destruidora. Está tudo interligado. Fins dos tempos ou tempos chegados. Não precisamos ser pitonisa, profetisa, para prever algo que está acontecendo no momento atual, sem falar dos acontecimentos passados. Doenças sem cura, pandemias, desastres ecológicos como resultado de nossos atos imprudentes contra Gaia ou a Terra. É só termos ouvidos para ouvir e olhos para ver. É aquela coisa profética que pensamos que nunca poderia acontecer, como filhos matando os pais, pais matando os filhos, abusos infantis, feminicídio, maus tratos com os animais, enfim, é cada situação que vem cada vez mais com requintes de crueldade, que mais parecem vindas de mentes animalescas, que parece vir por influência de energias nocivas, doentes, em desequilíbrio total. E isso vemos quase todos os dias nas mídias sociais. Não somos animais grotescos, selvagens, somos seres espirituais que trazem essência divina. Nossa ligação é com o sagrado, o Deus em ação aqui no plano físico. Estamos ligados à nossa presença superior, imortal. Precisamos colocar um fim nessa roda de samsara, ou roda de renascimento e morte, que nos faz repetir a lição, repetir o aprendizado, igual quando repetimos o ano na escola. Temos que nos reconhecer como seres divinos que somos. O namastê dos orientais: Deus que está em mim, saúda Deus que está em ti. Há vários caminhos para se chegar a Deus, ao absoluto, seja como for sua concepção. Não existe o mais certo, o mais verdadeiro, desde que esses caminhos sejam para o divino. E finalizando, deixo aqui uma passagem que ilustra bem sobre o que é a verdade. Uma vez perguntaram sobre a verdade: com quem está a verdade? E a resposta foi bem simples. A verdade é como um céu infinito, todo espelhado, que se quebrou em milhares de pedacinhos, e cada um de nós pegou um pedacinho para si. Portanto, a verdade está com cada um de nós. Se juntarmos todos esses caquinhos, juntos teremos a verdade absoluta. Então, amigos do canal, o que acharam de tudo isso? Deixe o seu comentário, se inscreva no canal, aperte o sininho, dê o seu like e compartilhe para que mais pessoas tenham a oportunidade de expandir a consciência ainda nesta existência. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Até lá!